É com alegria que lhe falo nesta ocasião do culto de louvor. Seria este o horário desta quinta-noite, mas como estamos em quarentena, então temos este acesso visual e virtual para levar até você a mensagem da Palavra de Deus. E gostaria de lhe saudar com uma palavra das senhas diárias que tivemos ontem, porque tem mais a ver com a mensagem que vou compartilhar com você daqui a pouco. É a que consta em 1 Reis 8:39. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Assim temos em 1 Reis 8, só tu, Senhor, conheces os pensamentos secretos do coração humano. Queremos refletir um pouco sobre isso, amigo e amigo ouvinte, principalmente porque queremos falar de gestão. Gestão é um substantivo feminino, ato ou efeito de gerir, administrar, gerenciar. Também significa um mandato político, por isso é comum vermos, às vezes em algum monumento ou em alguma placa, o seguinte: esta ponte foi construída ou inaugurada pelo prefeito X na data tal, gestão 1960-1964. Por exemplo, gestão significa gestão municipal, estadual, federal. Há uma gestão empresarial, gestão sinodal. Cada um de nós tem liberdade, mas também tem de lidar com direitos e deveres. Administrar as liberdades, seja de âmbito pessoal ou familiar, também caracterizam uma gestão. E nesses tempos de quarentena, pandemia, limitações da liberdade, como fica? Eu cheguei à conclusão que nesse tempo, assim como em outras situações da vida, precisamos aprender o que significa ser gestor da mente. E por isso que eu lhe digo que o versículo do dia de ontem vem a calhar com esta mensagem. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Como estão os nossos pensamentos nesses dias de incertezas? Aqui gostaria de lembrar de algumas frases de Paul Tournier. Quem foi Paul Tournier? Se fosse vivo, Paul Tournier completaria 119 anos, dia 12 de maio. Falecido em 7 de outubro de 1986, o médico suíço ficou conhecido internacionalmente como psiquiatra cristão. Ele também foi escritor, traduzido e publicado em mais de 30 idiomas. Para alguém ter a tradução de seu livro em tantos idiomas, com certeza você há de concordar comigo, não foi um médico comum, mas alguém que na psiquiatria também desenvolveu muitas habilidades no trato da pessoa humana e também teorias que ele colocou em prática e que ajudou muitas pessoas na perspectiva da vida cristã. Paul Tournier começou sua vida profissional como médico em Genebra e é um dos precursores da medicina integral, que o levou à prática da psicoterapia. Ele é autor de, entre outros, Mitos e Neuroses, A Missão da Mulher, É Preciso Saber Envelhecer e Culpa e Graça. Esses títulos são editados pela revista Ultimato. Frases de Paul Tournier, as quais eu usaria nesta ocasião, quero usar nesta ocasião para a gente refletir sobre a gestão mental.
tudo fala de Deus e Deus nos fala por meio de cada circunstância. É uma frase de Paul Tournier e que revela também o jeito de viver de muitos de nossos antepassados, que em meio a situações de dificuldade refletiam: o que Deus quer nos ensinar com isso? O que podemos aprender com isso? Como viveremos agora? O que faremos agora? São falas que nos fazem refletir e olhar para alternativas. Por isso, Paul Tournier disse: tudo fala de Deus, e Deus nos fala por meio de cada circunstância. Também o apóstolo Paulo disse: porque as coisas que nos acontecem são para que a gente veja, para que a gente reflita sobre o cuidado de Deus. Viver é escolher. Essa também é uma fala de Paul Tournier. Viver é escolher. Também nesses tempos de pandemia precisamos escolher, decidir o que fazer, o que não fazer também, o que ajuda, o que atrapalha, o que consome energias, o que consome o sossego, o que nos tira a paz e o que nos ajuda, o que nos revigora, o que nos ajuda a nos reinventarmos e a encontrar soluções. Viver é escolher. Podemos escolher quase tudo na vida, mas só estamos aqui porque alguém escolheu e decidiu pela minha vida, pela sua vida, ou por nossa sobrevivência. Por que alguém fez o que fez para que eu pudesse estar aqui? Para que você pudesse ainda estar aqui? Por que alguém planejou o seu nascimento? Por que alguém o amamentou, lhe deu banho, vestiu, educou, ensinou, elogiou, criticou e preparou para a vida? Será que foi por ódio? Não, com certeza por amor. Por amor nós temos o senso do cuidado e precisamos pensar a vida a partir desta ótica. Tudo por amor. O tempo pertence a Deus e nós somos seus mordomos. Somos responsáveis diante dele por cada minuto que ele nos dá. Nós vínhamos vivendo uma rotina alucinante de correrias, de ocupações, uma rotina pronta, uma rotina parecida de muitas pessoas, uma rotina que foi freada, bloqueada, interrompida por uma situação de pandemia. Mas também esse tempo, como diz Paul Tournier, pertence a Deus e nós somos seus mordomos. Somos nesse tempo responsáveis diante dele por cada minuto que ele nos dá. Precisamos procurar, acima de todas as coisas, diz Paul Tournier, o reino e a justiça de Deus. Não um código moral, mas sim um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Com isso, Paul Tournier quis dizer que podemos nos relacionar com o nosso Criador. Você já pensou nisso nesses tempos de pandemia? Dizem alguns sociólogos de que esse é um tempo fértil para as religiões. Tempo fértil porque as pessoas estão agora em busca de sentido para a sua vida, que de repente se mostrou tão frágil diante de um vírus tão minúsculo que pode lhe tirar a vida,
de tirar deste mundo. Mas, como cristãos, nós não queremos olhar a vida desta forma. Desta forma, ou essa situação como um campo fértil para arrebatar, ou para melhor evangelizar. Em todo o tempo da vida é necessário evangelizar os que ainda não conhecem o amor de Deus. Levar adiante a palavra de Deus. Não só em tempos de aperto, de crise ou de calamidade pública. A palavra de Deus quer nos alcançar a cada dia. Alcançar para nos fazer ver a vida com os olhos de Deus. Não mais com os olhos limitados apenas da humanidade. A lógica de Deus ultrapassa a nossa lógica. O que Deus tem para mim e para você é maior do que nós conseguimos imaginar, conceber ou explicar. Nós fazemos parte de um mistério gracioso e criativo de Deus. Se estamos aqui, é por pura graça e amor de nosso Deus. Ele que nos deu a vida e a existência. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. E também Ele é Senhor sobre essa situação e sobre aquilo que ainda temos pela frente. Assim nos diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E diante desta promessa, podemos viver em paz e em paz decidir o que precisamos escolher, o que fazer e o que não fazer a cada dia. Como gestor da mente, devemos atender também para a gestão da nossa espiritualidade. Espiritualidade, na verdade, não é uma parte da nossa existência. Na visão judaico-cristã, temos corpo, alma, mente, espírito, mas essas coisas não se dissociam, não podemos separá-las. Assim, dentro da perspectiva da visão judaico-cristã. É semelhante com a essência divina de nosso Deus também, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Não podemos adorar a um sem adorar os outros dois. Não podemos dizer que cremos só num destes, porque o Deus Criador do céu e da terra se revela a nós como Deus triuno, Pai e Filho e Espírito Santo. Então, encerro aqui com as palavras de Jesus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. O que encontramos nessa busca do reino de Deus e da justiça de Deus? Em primeiro lugar, os ensinamentos de Cristo, que são os ensinamentos de nosso Pai, Pai Celeste, nosso Criador Supremo. Em segundo lugar, a palavra de Cristo que gera em nós a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É por fé que nos relacionamos com Deus. Uma fé que se comunica, que ora, que pede e também ouve. Em terceiro lugar, de Deus receberemos o dom da fé e do amor. Nós só podemos crer em Deus se Ele nos der a fé. E também Ele nos vai ensinar a amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se cremos em Deus, cremos também no que Ele diz, no que Ele realiza, no que Ele já realizou, no que Ele ensina e em tudo que Ele revela em sua sabedoria, misericórdia, compaixão, verdade e responsabilidade. Encontramos a vida que vence o pecado, vence o mal, vence a morte e também nos enche de esperança. E se temos esperança, temos paz. E se temos paz, temos
capacidade de buscar soluções. O que sabemos sobre o perdão? Muitas vezes as divergências de um relacionamento se elevam porque falta humildade para reconhecer erros, pecados, falhas humanas. E se falta humildade para reconhecer a nossa falta em responsabilidades, é comum faltar também a humildade para pedir perdão ou talvez para perdoar também. Paul Tournier disse: toda culpa reprimida dá lugar à resposta agressiva. Amigo e amiga ouvinte, não é bom cultivar a mágoa, não é bom guardar a culpa, não é bom segurar o perdão de quem nos pede perdão. É importante a gente olhar para aquilo que Cristo nos ensinou. E já ensinou assim na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes, em situações de crise, as tensões se elevam e dentro dos relacionamentos conjugais e familiares, devido à aproximação mais restrita, mais intensa da família, ou em meio às necessidades que vão surgindo, é comum, às vezes, as pessoas se sentirem alteradas, responder com agressividade ou até mesmo com gestos agressivos e tentar resolver uma situação de modo impróprio. Isso não fará bem a ninguém. Não ajudará e não mudará para melhor a situação. É necessário pedir para dialogar, é necessário agir com humildade, silenciar e dialogar e buscar juntos por soluções, não com agressão, não com violência, não com palavrões, não. Paul Tournier disse: ter paz não significa não ter problemas, mas ter a capacidade de resolver problemas, de buscar soluções para os problemas. Esta pessoa vai experimentar paz. E nesse sentido, amigo e amiga ouvinte, convém que a gente pense sobre isso na nossa vida, sobre essas frases de Paul Tournier e também sobre aquilo que nos ensina o apóstolo Paulo. Ter paz não significa não ter problemas na vida, mas ter a capacidade de resolver problemas, de solucionar problemas. E essa capacidade, onde está? O que pode me capacitar para solucionar minha necessidade, minha angústia, meu sofrimento? Hoje de manhã, uma pessoa veio aqui, eu não vou poder citar o nome, não ajudaria a ninguém citar o nome, veio em busca de ajuda. E que ajuda? Então, falando conosco, com o secretário, e depois comigo, disse: olha, eu vim morar em Pomerode fazem 4 meses, estou desempregado e eu preciso de alguma coisa para comer e também para dar de comer às minhas filhas e à minha esposa. E então essa pessoa disse que a esposa não queria que viesse, que ele saísse de casa porque o tempo estava para a chuva. Mas essa pessoa disse: eu preciso sair, talvez eu encontre alguma coisa. E eu disse para ele: tenho boas notícias. Nós vamos te dar uma cesta básica. Nós temos uma comunidade que pensa no próximo, que fez doações para que pudéssemos aqui reunir produtos para a cesta básica de alimento, para atender às necessidades mais básicas. E você pode levar uma cesta básica para a sua família, mas não leve apenas a cesta básica, leve também contigo a mensagem de Deus. Posso falar alguma coisa sobre Deus para você?
Pode, disse ele. E então conversamos um pouco a respeito. E ele saiu muito feliz. O que outros fizeram? Também essa pergunta é importante a gente se fazer. O que outros fazem em meio a angústias ou necessidades? É só eu que estou sofrendo? O que outros estão fazendo? O que eu posso fazer? O que juntos podemos fazer? O que outros poderiam fazer por mim? Muito importante é nós não nos vermos como pessoas isoladas do mundo, sozinhos no mundo. E assim também é importante que não vivamos sozinhos. Somos membros uns dos outros, disse Paulo, quando falou da organização da igreja. Somos corpo, e se um membro sofre, todo o corpo sofre com aquele membro. Assim devemos nos ver, e assim devemos nos ajudar mutuamente. Se esse braço está machucado, talvez essa mão vai procurar conter a sua dor, e as pernas vão buscar ajuda. Então, precisamos nos ver como membros uns dos outros, e acima de tudo como membros de Cristo. Para encerrar, o que eu consumo, em boa medida, determinará meu modo de pensar, o meu modo de ver e também as escolhas que vou fazer. O que você tem assistido tem feito bem para você? Às vezes há pessoas que dizem, pastor, na televisão só tem notícia ruim. Depende do que a gente escolhe assistir. Mas, pastor, veja a situação de Manaus, de Maranhão. De fato, há muita necessidade naquela região e a gente percebe nos noticiários que é uma situação muito pior do que a nossa. Mas o que você pode fazer por Manaus, pela saúde pública do Maranhão? Ore. Mas também limite o seu tempo de notícias. Não é necessário ficar o dia todo, ou a manhã toda, ou horas assistindo notícias. Limite o seu tempo de notícias, porque senão você vai se intoxicar de notícias ruins, e isso não te fará bem. Tem te feito bem o quê? O que te ajuda? O que te atrapalha? Você tem conseguido fazer uma seleção consciente de seu consumo virtual, ou interativo, ou televisivo? Pense nisso. Essa é uma sugestão importante, aliás, uma questão importante. Como ser um bom gestor de sua mente. Deus quer lhe ajudar. A palavra de Deus nos faz bem. Disse assim o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entrega teu caminho ao Senhor, ou continua entregando. Confia nele, o mais ele também fará por ti. Ou fará através das pessoas que estão à tua volta também. Abra o seu coração, abra a sua vida, seja um livro aberto, pois então as pessoas poderão ver a tua necessidade e também se compadecer de ti. Mas também às vezes nós precisamos olhar para as pessoas à nossa volta e perguntar, como você está? Já fez isso com o teu vizinho? Como vocês estão vivendo? Você ainda está trabalhando? Está recebendo renda? Como é que vocês estão? Deixe essa pessoa também desabafar. Ouça o seu gemido, a sua dor, o seu desabafo. Dê-lhe ouvidos. Não jogue fogo, ou melhor, não jogue gasolina no fogo se há ali muitas lamentações. Ouça, deixa ela falar. E aí, talvez perguntar, e o que nós podemos fazer para nos ajudar mutuamente, para vencer esta situação? Esta é a saída. Ficar falando mal novamente, falando mal e olhando as coisas ruins que estão acontecendo, não vão te ajudar.
Pense nisso. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Meu amigo e minha amiga, ou membro de nossa comunidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.